transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, se antes nós acreditávamos que era assim, 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 e agora que nós viemos para Deus, conhecemos a palavra de Deus, nós então devemos renovar o nosso conhecimento pela palavra de Deus e transformar a nossa vida pela renovação desse conhecimento. Porque agora eu sei, Senhor, que não era como eu pensava, mas é como o Senhor diz na tua palavra. Então eu vou fazer como a tua palavra me diz. Antes eu pensava que não tinha nenhum problema eu mentir de vez em quando, desde que a mentira fosse pequenininha. Mas agora eu sei que a mentira não provém de Deus, mas sim do diabo, porque ele mentia e desde o princípio, esse é o principal argumento dele, a mentira. Então agora, Senhor, nem a mentirinha, nem a pequenininha mentira eu vou praticar, porque eu sei que não está certo. Antes, eu acreditava que não tinha nenhum problema eu fazer algumas coisas, desde que não prejudicasse o meu próximo. Hoje, eu, conhecendo a palavra de Deus, renovo o meu entendimento, sei que não é bem como eu imaginava, então eu tenho que transformar a minha vida, não me conformando com o presente século. É isso que o apóstolo Paulo estava ensinando aqui. Isso é andar em novidade de vida, irmãos. Então preste bem atenção, Romanos 6,4, a última parte do versículo. Assim, andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, mas a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E assim também devemos nós viver para Deus. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, eu sou apaixonado por Deus. E por eu ser apaixonado por Deus e conhecer um pouco da palavra dele, eu procuro a cada vez consertar mais a minha vida, vivendo em santidade para com Deus. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Você quer ver a Deus? Quem deseja ver a Deus um dia? A Bíblia diz: aleluia. Sem santidade ninguém verá a Deus. Vocês, eu ouvi o pastor dizendo que a maioria são novos convertidos, pessoas que aceitaram Jesus aqui mesmo nessa igreja. Pois aprenda desde agora: sem santidade ninguém verá a Deus, a Bíblia diz lá em Hebreus. E nós devemos aprender, irmãos. Devemos aprender a consertar a nossa vida a cada dia. Você não vai conseguir ser perfeitinho de nunca errar. Volta e meia nós deslizamos. Mas devemos a cada dia melhorar mais para Deus. Continuando o texto. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Lembra que eu mencionei aqui a questão da antiga aliança e a nova aliança? É isso que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, a questão da lei e da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade,
Assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Agora presta atenção no versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim, o quê? A vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Como é que nós devemos viver agora que somos filhos de Deus? Em santidade, em obediência a Deus, a sua palavra, porque nós somos libertados do pecado e o nosso fruto agora deve ser para a santificação em obediência, até nós recebermos definitivamente a vida eterna. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 13. Primeira carta de Pedro, e eu já estou terminando. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, antes ignorávamos a palavra de Deus, não conhecíamos a Deus nem a sua palavra. Então vivíamos na concupiscência. Mas, versículo 15, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aqui ele está mencionando um texto lá de Levítico, capítulo 11, versículo 43. Aí ele diz assim: portanto, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. O texto que eu mencionei para vocês, Levítico capítulo 11. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, porque por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Irmãos, não menosprezeis o sangue de Jesus que vos lavou do pecado. Não menosprezeis a obra santificadora que Jesus fez ali na cruz, nos perdoando dos nossos pecados, nos santificando pelo seu próprio sangue. Não menosprezemos isso. Vamos viver em santidade para agradarmos o nosso papaizinho celeste. Amém? Nós devemos viver então como, irmãos? Amando a Deus acima de tudo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a sua força. E Jesus diz lá em Mateus capítulo 22, versículo 37, que este é o grande mandamento da palavra. Quando interrogado sobre qual seria o maior mandamento da palavra, da lei, ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. E ele agrega um outro mandamento ainda. Ele disse: amai ao próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E aquele escriba que tinha perguntado para ele se maravilhou, porque ele foi até mais além. Irmãos, nós devemos viver e amar a Deus acima de tudo. Segundo, aguardando a sua vinda como um acontecimento iminente. Apocalipse 22, 12 diz: eis que cedo venho, e comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. O pastor mencionou aqui na semana passada muito sobre a volta de Jesus, os finais dos tempos, as coisas que estão acontecendo, as evidências de que Jesus está chegando para nos buscar. É sério isso, irmãos. A Bíblia nos deixa relatos muito claros de o que aconteceria nessa época. Está acontecendo, tudo está se cumprindo,
Tudo está acontecendo, as coisas estão afunilando, mas glória a Deus, porque o apóstolo Paulo diz que elas estão afunilando sim, mas convergindo para a glória de Deus, mesmo as coisas ruins que estão acontecendo nesse mundo hoje. Mas observe, irmãos, o mundo hoje tem armamento bélico para destruir a vida sobre a face da terra por 14 vezes. O dia que começar a Terceira Guerra Mundial, vocês acham que o planeta sobreviveria? Que o planeta suportaria? Segundo estudos, algumas bombas que existem hoje, a Rússia principalmente tem a bomba de nitrogênio que diz que ela é capaz de deslocar o eixo da Terra. Se o terremoto, o tsunami que deu na Indonésia aqui há uns anos atrás, eles dizem que deslocou, questão nem milímetros foi o eixo da Terra, já começou a preocupar os cientistas. Imagina o que aconteceria uma guerra de larga escala, uma guerra nuclear. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ainda haverá vida sobre a face da terra, porque ele vai voltar para buscar a igreja, então haverá vida na face da terra. E se haverá vida na face da terra, Jesus está prestes a voltar, porque o homem está prestes a fazer uma terceira guerra mundial. E quando isso acontecer, se Jesus não intervir, se Deus não intervir, o homem destruiria o planeta. O que aconteceu quando o homem pecou foi que o homem disse para Deus: eu quero viver pela minha própria vontade, eu posso viver do meu jeito, eu quero fazer do meu jeito. O que Deus fez? Tudo bem, você vai ter liberdade para fazer do seu jeito, viver do seu jeito por um tempo, mas um dia eu terei que intervir, porque senão você se autodestruirá. Deus vai intervir na história, irmãos, e está prestes a acontecer. Devemos viver em amor fraternal. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, diz assim, versículo 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Como nós devemos viver? Em amor fraternal, em santidade e em santificação. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 7 e 8, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 ao 16. O 15 ao 16 vocês já leram aí agora há pouco. Agora 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: portanto, não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza a homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Está vendo? Quem não quer viver uma vida de santificação está desprezando não é o homem, mas a Deus, que deu para nós, a igreja, o Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Devemos viver em santidade, em santificação, para agradarmos a Deus, obter de Deus o mesmo testemunho que Jesus Cristo obteve. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Será que Deus pode dizer isso da minha vida, da sua vida? Será que ao olhar lá do alto, Deus fala da mesma maneira que Ele falou de Jesus, Ele fala de nós, acerca de nós? Será que Deus pode dar o mesmo testemunho que Ele deu de Jó, diante de Satanás, ele dizer que Jó era um homem que agradava a ele, que era um homem íntegro, um homem que praticava o bem, um homem que obedecia a Deus? Será que Deus pode dizer o mesmo de mim, de você? Esse é o nosso propósito, tem que ser o nosso objetivo, obter um bom testemunho de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria só de fazer uma pequena oração com os irmãos. Eu gosto também de pregarmos